Alô pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com assunto sério. O Flamengo veio publicamente, através de uma nota oficial, defender alguns jogadores que foram citados em uma matéria do Léo Dias, envolvendo assunto extremamente grave, pessoal, lá na Argentina. A gente vai trazer que nota oficial foi essa. E tem também, Conmebol, você só pode estar de sacanagem, desculpa a palavra, mas é isso que eu penso. A Conmebol quer punir o Bruno Henrique. Informações do Flamengo, que está finalizando a preparação para pegar o Corinthians em jogo nesse domingo, 8h30 da noite, lá na Arena Neoquímica. No vídeo de agora a gente vai falar sobre Bruno Henrique, porque ele respondeu a um post envolvendo a situação dele com a Conmebol. Tem também o que pensa a diretoria e a comissão técnica em relação aos 3 próximos jogos antes da data FIFA, porque o Flamengo tem 3 jogos difíceis pelo Brasileiro. Já vou dar um spoiler. Felipe Luiz vai girar o elenco, não vai ser força máxima sempre não. E por falar em data FIFA, a CBF, que assim, tá de brincadeira, né? Tanta coisa para a CBF fazer, mais uma vez, na minha concepção, prejudicando a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer o porquê, o motivo que eu estou falando no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo, hypar o vídeo, porque isso é importante. E não deixe, galera, de se inscrever. Agora vamos para as informações. Para quem não viu o último vídeo, a Conmebol abriu um expediente contra Bruno Henrique. A unidade disciplinar da Conmebol listou a repercussão da imagem em vários sites de notícias aqui no Brasil, lá na Argentina, das imagens dos atos obscenos do Bruno Henrique, mostrando o dedo do meio, segurando, enfim, órgão genital. E aí, hoje, em uma postagem nas redes sociais, o Bruno Henrique respondeu e disse o seguinte, abre aspas, só mostra a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostraram, né? Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto. Ou seja, o Bruno Henrique está alegando que os torcedores do Estudiantes jogaram objetos nos jogadores do Flamengo e que um objeto, que seria um isqueiro, acabou indo no rosto dele. E por conta desse ato, desses torcedores do Estudiantes, ele mostrou o dedo do meio, enfim, teve todo esse ato aí obsceno. Mas, de verdade, a Conmebol tá de sacanagem, falei isso no meu último vídeo. Teve aí torcedor do Estudiantes imitando macaco, mais um ato de racismo, e a Conmebol não faz absolutamente nada. E por falar em Conmebol, ela definiu as datas e os horários das semifinais da Libertadores. Você, torcedor do Flamengo, que quer se planejar para ir à Argentina ver Racing Flamengo, papel e caneta na mão, se liga aí. Vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui, LDU e Palmeiras, dia 23, tá? Numa quinta-feira. E Flamengo e Racing, dia 22, numa quarta-feira. Flamengo vai jogar o primeiro jogo no Maracanã, por conta da campanha, que a campanha do Racing foi melhor na fase de grupos. E o jogo da volta do Flamengo, Racing Flamengo, dia 29, também numa quarta-feira. E Palmeiras e LDU no dia 30, numa quinta-feira. Jogos do Flamengo com transmissão da TV Globo e da Paramount, e jogos do Palmeiras com transmissão da ESPN. Todos os jogos serão disputados às 9h30 da noite, horário de Brasília. Pegou aí, torcedor? Vou repetir, hein? Jogo de ida, Flamengo e Racing, Maracanã, dia 22, numa quarta-feira, 9h30 da noite. E o jogo da volta, Racing Flamengo, dia 29, também numa quarta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília. O Flamengo informou melhorias no Maracanã, no gramado do Maracanã, hein, galera? Teve uma nota oficial aí do Flamengo dizendo o seguinte, o Maracanã iniciou nesta semana um processo de descompactação do gramado do estádio. A medida tem como objetivo preparar o campo para a intensa carga de jogos dessa reta final de temporada, tornando-o mais macio, o que contribui para a qualidade do espetáculo em campo. O procedimento foi uma demanda do Clube de Regatas do Flamengo, prontamente atendida pela administração do estádio. As imagens registradas durante a ação ilustram o trabalho realizado para garantir melhores condições de jogo. Eu não vou botar as imagens aqui porque eu tenho medo de, enfim, levar uma advertência do YouTube. Não sei como é que funciona essa questão de imagem, então prefiro não arriscar. Porém, tem lá no meu Twitter, @VineiCasagrande, e no meu Instagram também, @VineiCasagrande. O que me chamou a atenção foi o seguinte, o procedimento foi uma demanda do Clube de Regatas do Flamengo. Por que eu estou falando isso? Porque o Fluminense, que é outro clube parceiro aí, pelo visto, não teve essa demanda.
E por falar em gramado do Maracanã, gente, a gente passou muito tempo criticando o gramado do Maracanã. E quando eu falo a gente, nós jornalistas criticávamos porque os jogadores que atuavam lá criticavam. E agora parou a reclamação, ou seja, melhorou o gramado. E se melhorou, nós temos que elogiar. Na hora da crítica a gente critica, na hora do elogio temos que elogiar. Então parabéns aí aos responsáveis por ter melhorado o gramado do estádio, que não ter recebido mais crítica, pelo contrário. Tem muita gente, inclusive, elogiando as condições do gramado nos últimos meses. Galera, desgaste preocupa e o Flamengo deve rodar o elenco nos próximos 3 jogos, Corinthians, Cruzeiro e Bahia, antes da data FIFA. Contra os Estudiantes, por exemplo, na quinta-feira, vários jogaram no limite. Plata foi avaliado antes da partida, Jorginho seria substituído antes, mas só ficou até o fim por causa das cobranças de pênaltis. Saul vem jogando na base de sacrifício também, pelo que eu soube. Então, torcedor rubro-negro, já se prepare. Você que gosta de criticar tudo, se prepare, porque não vai ser força máxima nesses 3 próximos jogos antes da data FIFA. E por falar em data FIFA, rapaz, vocês não sabem o que a CBF fez, gente. A CBF simplesmente marcou o jogo do Flamengo contra o Botafogo, um clássico, para um dia após a data FIFA de outubro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O jogo será no Newton Santos, dia 15 de outubro, que o Botafogo é o mandante, numa quarta-feira, 7h30 da noite, um dia após a data FIFA. O Flamengo sempre tem vários jogadores convocados, jogador, inclusive, que vai ter que viajar para muito longe. Eu não lembro agora, mas a seleção uruguaia vai jogar muito longe, a logística vai ser péssima. Então, assim, para que fazer isso, CBF? Aí o torcedor do Flamengo reclama, dizendo que a CBF quer atrapalhar a vida do Flamengo. Vocês falam, mas o Flamengo reclama de tudo, mas parece que faz de sacanagem, né? Olha, o Léo Dias soltou aí uma matéria. Léo Dias, vocês sabem muito bem quem é, obviamente, jornalista que fala de vida pessoal de, enfim, famosos, jogadores, e ele soltou uma matéria falando da vida pessoal envolvendo alguns jogadores do Flamengo, inclusive envolvendo a separação do Léo Pereira com a ex ou atual, enfim, não sei se está namorando ou não. Eu nem ia comentar isso, porque isso é vida pessoal do atleta, mas a partir do momento que o Flamengo vem publicamente, através de uma nota oficial, desmentir essa informação, eu me sinto na obrigação de trazer aqui, porque é o Flamengo, de uma maneira oficial, comentando o assunto. E é um assunto sério, tá, gente? Se eu fosse da família dos atletas, eu ia ficar preocupado aqui no Brasil, porque os caras estão lá na Argentina e vão direto para São Paulo. E o Flamengo disse o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo repudia com veemência a publicação absurda do portal Léo Dias desta sexta-feira, dia 26, que veiculou uma informação absolutamente falsa, sem qualquer conexão com a realidade. Enquanto a delegação rubro-negra viajava de Buenos Aires para São Paulo, o referido portal publicou uma narrativa mentirosa e irresponsável. Como é de conhecimento público, após a partida contra os Estudiantes, a equipe retornou ao hotel às 2h30 da manhã após a classificação para as semifinais da Libertadores. Jogadores e comissão técnica seguiram direto para o jantar, onde muitos permaneceram até as 4h. Já às 9h30 desta sexta-feira, todos os jogadores que não foram titulares contra os Estudiantes deixaram o hotel rumo ao treinamento, conforme a programação oficial do clube. O restante do elenco fez trabalho regenerativo no mesmo horário nas instalações do hotel. É importante destacar ainda que o Sheraton, que é o hotel que eles estão, está localizado em uma região afastada de Buenos Aires e distante de qualquer centro urbano com vida noturna, o que por si só demonstra a farsa divulgada. Trata-se de mais um episódio lamentável de desinformação que diz respeito à prática jornalística ao sequer buscar contato com a diretoria de comunicação do futebol do Flamengo antes da publicação. O clube não aceitará a propagação de mentiras que atingem sua imagem institucional e as de seus profissionais, e ainda desrespeitando 45 milhões de torcedores. Diante da gravidade do caso, o Flamengo tomará todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os envolvidos e evitar que ataques desta natureza voltem a se repetir. Só contextualizando, o portal Léo Dias noticiou que alguns jogadores foram para um depois do jogo, uma festa, enfim. Então tá aí o lado do Flamengo. Rapaz, nota pesada, hein? Eu não lembro a última vez que o Flamengo emitiu uma nota para desmentir uma informação
Desse jeito, cara, desse jeito, bem firme. Enfim, por falar em repercussão, o Filipe Luís foi destaque na Espanha. O jornal AS destaca a coragem de Filipe Luís no jogo do Flamengo contra o Estudiantes. Mostrou personalidade. Tá aí, o Filipe Luís está com moral. O time carioca fez uma partida ruim, perdendo, mas sobrevivendo nos pênaltis, com o goleiro Rossi sendo destaque, com 2 defesas. Desde o início, o Estudiantes deixou claro que não iria desistir em nenhum momento. Pressionou forte e sempre buscou o gol. Mesmo assim, o Flamengo tentou impor seu domínio com posse de bola e chances perigosas. O gol, apesar de tudo, foi do Estudiantes. E quando ninguém esperava, Benedetti disparou um voleio potente que surpreendeu Rossi. O time de La Plata empatou o placar no melhor momento possível. No segundo tempo, o Flamengo não se sentiu nada à vontade e Filipe Luís mostrou sua personalidade, tirando 2 pilares, Pedro e Plata, e minutos depois o capitão de Arrascaeta. Gente, com todo respeito ao jornal AS, mas assim, se tem um jogo que Filipe Luís não foi bem, foi contra o Estudiantes. E tá tudo bem. Ele é um bom treinador, tá começando agora, e não será uma boa atuação do treinador em todas as partidas. O Guardiola erra porque o Filipe Luís não vai errar, mas com todo respeito ao jornal espanhol, não foi uma boa partida do Filipe Luís não, tá? Agora vamos falar do caso absurdo da Conmebol. A Conmebol abriu processo disciplinar contra Bruno Henrique por gestos obscenos após o fim da partida entre Estudiantes e Flamengo na Argentina. O camisa 27 mostrou o dedo do meio, segurou as partes íntimas em direção à torcida do Estudiantes e fez vários xingamentos, como filhos da pi e vi pi. O atacante pode ser multado e, dependendo do enquadramento no regulamento, até suspenso dos jogos do Flamengo na competição. Assim, com todo respeito, não estou aqui passando pano para o que o Bruno Henrique fez. O Bruno Henrique não deveria fazer isso. Mas como é bom, que tal vocês também avaliarem o caso de racismo? Ou vocês não viram o vídeo que foi amplamente divulgado por todos da imprensa, de torcedores dos Estudiantes imitando macaco enquanto o ônibus do Flamengo passava? Vocês não vão fazer isso? Hein? Vocês não vão correr atrás disso? Ah, Conmebol, tá de sacanagem, né? Absurdo! Vocês querem prejudicar o Flamengo na cara dura. Foi assim no jogo de ida das quartas de final contra o Estudiantes, com aquela arbitragem horrível, terrível, que prejudicou sim o Flamengo. E agora, abrir processo disciplinar por causa de... Enfim, acho que poderia, sei lá, dar uma multa. Agora, processo disciplinar por causa de dedo do meio, Conmebol, repito, não estou aqui defendendo o Bruno Henrique, ele estava errado, cabeça quente, na base da emoção. Agora, e o caso de racismo, Conmebol? Não vai fazer nada? Pois é. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo deve ter mudanças aí contra o Corinthians, muitos jogadores apresentando desgaste. O Flamengo vai ter pouquíssimas horas de preparação para esse duelo. Jogou quinta-feira, 9h30 da noite, que vocês viram na nota oficial do Flamengo. Os caras foram dormir praticamente 6 horas da manhã. Adrenalina. Eu fui dormir quase 5. Imagina eles, adrenalina lá em cima. Aí, beleza. Hoje, sexta-feira, não treinaram. Sábado vai ser o único dia, teoricamente, de treino para se preparar para pegar o Corinthians. Não duvido nada, um Carrascal no time titular, um Danilo no time titular. Enfim, mudanças à vista na equipe do Flamengo. O Ayrton Lucas está suspenso. E aí o Alexandre vai ser titular e o Vinha. Não vai ser utilizado, Filipe Luís? Pois é. Agora é acompanhar a classificação do Flamengo para a semifinal da Conmebol Libertadores diante do Estudiantes, conquistada nos pênaltis, foi mais do que emoção. Foi resultado de preparo físico, mental e técnico impecável. Ao longo da partida, o time rubro-negro dominou o jogo com 64% de posse de bola, atingindo 71% na segunda etapa, controlando ofensivamente a partida mesmo diante da pressão intensa do adversário no último terço defensivo. Cada lance, cada duelo aéreo e cada transição foi medido, e os números mostram que a equipe se manteve firme e concentrada, evidenciando que a vitória não veio apenas do talento, mas de um esforço coletivo meticulosamente preparado. A análise revela ainda que a defesa precisou suportar o maior volume de duelos aéreos na temporada, mostrando a intensidade e a seriedade com que os jogadores encararam cada jogada. O desempenho físico do elenco foi outro ponto de destaque, com média de 11,1 km percorridos por jogador e 1,27 km em alta intensidade, números superiores ao registrado na temporada, refletindo o preparo da equipe para desafios extremos.
Métricas avançadas como a carga metabólica alta, HMLD, mostraram 135% da média habitual, comprovando esforço máximo do início ao fim. Individualmente, Saul liderou com 12,3 km percorridos e 1,76 km em alta intensidade, enquanto Guilhermo Varela percorreu 11,7 km com 1,65 km em alta intensidade. Samuel Lino impressionou com 11 km no total e 1,99 km em alta intensidade, demonstrando que até os atacantes mantiveram ritmo elevado. Pedro, em 58 minutos, percorreu 6,6 km, e Arrascaeta alcançou 9,7 km até ser substituído, reforçando a entrega máxima do time. A partida também comprovou a plena recuperação de atletas que retornavam de lesão, como Alex Sandro e Jorginho, com 10,8 km e 11,9 km percorridos, respectivamente. Cada detalhe da preparação multidisciplinar se refletiu em campo, com recordes individuais quebrados e uma equipe unida, pronta para suportar o desgaste físico e mental de jogos decisivos. Esses números demonstram que o Flamengo não apenas venceu no placar, mas também provou, estatisticamente, que está preparado para encarar qualquer desafio que surgir no caminho rumo aos objetivos da temporada, consolidando o trabalho rigoroso da comissão técnica e o comprometimento dos jogadores.